resolver aí comentar mais algumas questões sobre o Microsoft PowerPoint. Então temos aqui as questões de números 21 e 22 referem-se ao Microsoft PowerPoint versão 2003. Então o Microsoft PowerPoint, um assunto que com certeza vai ser cobrado no concurso dos Correios, ser realizado no dia 15 de maio. Nós vamos ter aí algumas questões sobre esse assunto. Então aqui a gente começa com essas duas questões, 21 e 22, que pede para assinalar uma opção como correta. A questão 21 diz: o painel de tarefas, ponto de partida, contém, entre outras, uma opção que permite obter as últimas notícias sobre o uso do produto. Mas para isso é preciso um procedimento que consiste em... Então essa é a pergunta. Vamos alternar aqui para uma outra janela que nós temos aqui do PowerPoint. O painel de tarefas é esse painel que nós temos aqui à direita da janela do PowerPoint. E esse painel ele é utilizado para diversas tarefas que nós temos aqui em termos de comandos no programa. Como, por exemplo, aplicar um layout para o slide. Como, por exemplo, se eu clicar aqui no botão Design, para aplicar um design, tanto para o plano de fundo como para o conteúdo dos slides, certo? Como a gente pode aplicar aqui um design como esse. Também é utilizado esse painel de tarefas para atribuir menu apresentações, transição de slides, atribuir um efeito de entrada para os slides, a qual velocidade, quantos segundos, minutos, quanto tempo o slide vai passar na tela para ser apresentado, e ele vai ter um avanço automático para um slide seguinte. Então esse comando transição de slides, design, layout, personalizar a animação, inserir figuras de clip art e vários outros comandos, todos são executados por meio desse painel aqui do lado direito, que é o chamado painel de tarefas, na janela do PowerPoint. Se eu clicar na barra de títulos, na barrinha superior desse painel, nós vamos ter todos os itens que podem ser executados por meio desse painel. E quando a gente abre o PowerPoint, ele começa com o painel de tarefas exibindo o título ponto de partida, que eu vou colocar aqui agora, ponto de partida. Aqui a gente vê o nome dos últimos arquivos que foram utilizados na janela do PowerPoint. A gente já tem uma opção de pesquisa rápida aqui por algum assunto para tirar alguma dúvida sobre como, exemplo, como imprimir mais de uma cópia. E aqui também temos Microsoft Office Online, 3 itens. Conectar o Microsoft Office Online, que é para conectar diretamente e abrir a página do Office na web. Obter as últimas notícias sobre o uso do produto PowerPoint, que é exatamente o item que está lá na questão, no painel de tarefas, ponto de partida, nós temos um item chamado obter últimas notícias sobre o uso do produto, que é o produto PowerPoint. Então vai ser direcionado também para uma página na web que exibe as últimas notícias sobre esse produto denominado PowerPoint. E também aqui atualizar automaticamente esta lista com base na web. Então nós percebemos aqui que todos esses itens aqui, eles precisam de que o computador esteja conectado à internet para que seja executado o recurso por meio do Office Online. Então, o que é preciso, que tipo de procedimento é preciso a gente executar antes de utilizar uma dessas opções? Certificarmos de que o computador esteja conectado à internet. Se tiver já conectado à internet, ok. Se não, temos que efetuar a conexão do computador com a internet para utilizar essas opções, entre elas a que está lá na questão, obter as últimas notícias sobre o uso do produto PowerPoint. Bom, procurando aqui o item correto, criar um banco de dados em um diretório de sistemas. Não precisa fazer isso para usar essa opção, obter as últimas notícias sobre o uso do produto. Letra B, criar uma nova apresentação para o PowerPoint. Isso também não é preciso. C, efetuar uma conexão com a internet. Então, essa é a opção correta. Então, é preciso, antes de utilizar uma daquelas opções ali do painel ponto de partida, aquelas primeiras opções, efetuar uma conexão com a internet. Então, certificar-se que o computador está conectado à internet. Essa letra C vai ser a opção correta. Não é preciso fechar todos os arquivos em uso no momento. Também não é preciso visualizar a área de transferência de informações do Windows, que é preciso para usar essa opção do painel ponto de partida, que fica no painel de tarefas, é efetuar uma conexão com a internet. Então, esse é o item correto da questão, item C.
Vamos à próxima questão, de número 22. Existem tarefas comuns que podem ser executadas através da utilização de teclas de atalho. Relacione as tarefas apresentadas na coluna da esquerda com as respectivas teclas de atalho entre as indicadas na coluna da direita. Então vamos aqui ver. Primeira tarefa, alternar entre as guias do painel de tópicos e slides no modo de exibição normal. Nós falamos agora há pouco que esse painel aqui, à esquerda, é o painel de slides e exibe os slides da apresentação. No modo de exibição normal, que é esse aqui, já que nós temos outros modos de exibição, como classificação de slides, anotações. Nesse modo aqui normal, esse painel pode ser exibido no modo slides e no modo tópicos. No modo slide, a gente está vendo uma miniaturazinha de todo o conteúdo do slide. Já no modo tópicos, nós vamos ver textos, né, que nós temos aqui dos slides. Então, esse é o modo tópicos. Esse, o modo slides. Para alternar entre esses dois modos aí, nós vamos teclar aqui Ctrl, Shift e Tab. Modo tópicos. Ctrl, Shift, Tab. Modo slides. Então, em qualquer janela que nós tenhamos do PowerPoint exibindo no modo normal, como outra janela que nós temos aqui, que é justamente aqui dos itens, das questões que nós estamos resolvendo. Então, se eu teclar Ctrl, Shift e Tab, nós vamos mostrar aqui no modo tópicos. Ctrl, Shift e Tab no modo slides. Então, eu posso usar tanto o mouse para clicar nos botões slides tópicos, como eu posso utilizar o atalho de teclado, que é o Ctrl mais Shift mais Tab. Então, esse primeiro item, alternar entre as guias do painel de tópicos e slides no modo de exibição normal, vai ser Ctrl, Shift, Tab, letra R. Depois o item 2 tem desfazer a última ação executada. Desfazer a última ação executada, tanto no Word, no Excel, no PowerPoint, no Windows, na maioria dos programas, vai ser o Ctrl Z. Né? Então, diversos programas que nós utilizamos em computador utilizam o Ctrl Z como um atalho padrão para desfazer as últimas ações executadas na janela de um aplicativo, de um programa. Então, aqui nós temos Ctrl Z na letra Q. E 3, exibir um menu de atalho para um item selecionado. Exibir um menu de atalho para um item, normalmente nós clicamos com o botão direito do mouse. Só que nós também podemos utilizar um atalho em diversos programas, que é esse que está na letra S aqui, Shift F10. Por exemplo, se eu selecionar aqui uma caixa de texto, eu posso tanto clicar com o botão direito do mouse na caixa de texto, para exibir essas opções, como retirar daqui o ponteiro do mouse e simplesmente teclar Shift F10. Exibir a mesma lista de opções, um menu de atalhos como foi colocado na questão. Vejam que aqui ao selecionar com clique, botão esquerdo do mouse, a imagem que nós temos nesse slide, Shift F10 abre justamente a lista de opções, como se eu tivesse clicado com o botão direito do mouse em cima. Então é uma opção que nós temos aí também para exibir o menu de atalhos para um item selecionado. Teclar Shift F10. O quarto item, minimizar uma janela transformando em um ícone na barra de tarefas. Bom, para minimizar uma janela, aí nós temos que seguir uma sequenciazinha de ações. Se eu teclar o Windows, o WinKey, que é a teclazinha que apresenta o logotipo do Windows no teclado, que abre o menu iniciar, por exemplo, pressionar essa tecla e em seguida D, eu vou minimizar todas as janelas abertas automaticamente. Para que eu possa minimizar somente a janela mostrada, eu teria que seguir uma sequência de teclas, como aqui, Ctrl, Shift, Tab, são 3 teclas. Aí eu poderia aqui teclar Alt, depois a barrinha de espaço, o que vai me dar acesso a um menu chamado Menu Controle da janela, lá na parte superior. Então, Alt espaço, a janela que estiver aberta no momento, para ela será exibido o seu menu de controle. E aqui nós temos a opção minimizar com a letra N, sublinhada. Então, Alt espaço N.
seria uma opção correta, uma sequência de atalho correto para minimizar a janela que estava sendo mostrada. Então, no caso aqui, a gente pode dizer que o item correto vai ser aquele que atribuir, alternar entre as guias do painel de tópicos e slides no modo de exibição normal, o atalho Ctrl Shift Tab, 1R. Desfazer a ultimação executada, Ctrl Z, Q, 2Q. E exibir um menu de atalho para um item selecionado, Shift F10, 3S. Então, 1R, 2Q, 3S. Na lista de opções que nós temos aqui, A, B, C, D, E, 1R, 2Q, 3S, nós temos na letra B de bola. Esse vai ser o item correto desta questão de PowerPoint. Vejamos aqui mais uma outra questão. Considere o aplicativo Microsoft PowerPoint 2003 em português com as suas configurações padrões. Um usuário que deseja iniciar a apresentação dos slides de um arquivo em edição no PowerPoint deve... Bom, nós podemos aqui iniciar a apresentação de todos os slides de um arquivo do PowerPoint de algumas maneiras. Vejamos. No menu Exibir, nós temos o comando chamado Apresentação de Slides. Essa seria uma maneira. O atalho de teclado, F5. Pressionar F5 já é suficiente para iniciar a apresentação de todos os slides da apresentação, do primeiro ao último. Certo? Outra opção seria clicarmos no menu Apresentações e depois no primeiro item que se chama Exibir a apresentação. Então, no menu Exibir tem um comando chamado Apresentação de Slides. Já no menu Apresentações tem um comando chamado Exibir a apresentação. Uma opção ou outra, ou ainda através da tecla F5. Temos também um botãozinho aqui no canto inferior esquerdo da janela do PowerPoint, parece uma tacinha, chamado Apresentação de Slides, só que ele inicia a apresentação dos slides daquele slide que está na tela para frente, e não do primeiro. Para iniciar a apresentação de todos os slides, do primeiro ao último, nós usamos o menu Apresentações, a opção Exibir a apresentação, o menu Exibir, comando Apresentação de Slides ou a tecla F5. Para começar a apresentar do slide que a gente está na tela, aqui, por exemplo, a gente está com o slide número 9 na tela. Para começar a apresentar dele em diante, ou eu clico nesse botão de uma tacinha, ou eu teclo Shift mais F5. F5, iniciar a apresentação do primeiro slide. Shift F5, iniciar a apresentação do slide atual em diante. Então, já que a questão aqui nos pede qual é a opção que nós podemos iniciar a apresentação dos slides de um arquivo. Então, de todos os slides, aqui tem na letra A que nós podemos clicar duas vezes no slide mestre, não é essa a opção. Clicar no menu Apresentações e selecionar a opção Exibir a apresentação. Então, esse foi um dos meios que nós exibimos aqui, colocamos, de como iniciar a apresentação dos slides de um arquivo. Essa letra B é a opção correta. Clicar no menu Apresentações e em seguida Exibir a apresentação. Clicar no menu Editar e selecionar a opção Apresentações. Não existe essa opção. Pressionar a tecla ESC do teclado. Essa é para cancelar uma apresentação. Está apresentando o slide 2, 3, 4. Teclou ESC automaticamente já vai cancelar, parar a apresentação. E letra E, inserir uma caixa de texto e digitar Slide Show. Isso não faz com que seja iniciada a apresentação do slide, dos slides. Então, a opção correta é essa letra B, menu Apresentações, opção Exibir a apresentação. Ou poderia ser menu Exibir, opção Apresentação de Slides, ou por meio da tecla F5. Ok? Então, gente, são mais algumas questões aí sobre o assunto, sobre o programa PowerPoint. E a gente ainda volta aí depois, em breve, para gravar mais vídeos sobre o assunto.